Boa noite, Fabíola. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, ótimo. Chegou uma pergunta para você aqui. Fabíola, o que você tem achado desse crescimento dos profetas e pastores mirins na internet, Fabíola? Eu acho interessante esse movimento acontecendo aí na internet, mas como diz o livro de Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vejo muitas pessoas atacando nas redes sociais os profetas mirins, os pastores mirins. Mas será que realmente a culpa é deles? Porque quem tem colocado essas crianças, esses adolescentes em cima dos altares da igreja? Não são os líderes? Não são os pastores que têm a função de pastorear? Porque o que é um pastor? É aquele que apacenta, que direciona, aquele que mostra o caminho. Então, se esses adolescentes e esses profetas têm subido para pregar, para ensinar, é porque os líderes espirituais, na maioria das vezes os adultos, têm dado esse lugar para esses meninos. Só que me preocupa bastante porque até Jesus, para poder exercer o ministério dele, desde pequeno ele já sabia do seu chamado. Desde pequeno. A palavra fala lá em Lucas, no momento inclusive em que Jesus ele sobe para Jerusalém para a festa da Páscoa com seus pais. E ali naquele momento que ele fica para poder aprender, onde ele está no meio dos doutores da lei, e todos ficam admirados com a sua inteligência, com o seu conhecimento. No momento em que Maria e José voltam para buscá-lo, a palavra diz que Jesus foi submisso aos seus pais. Então mostra que Jesus, mesmo sabendo a que ele veio, ele não acelerou o processo das coisas. Mesmo ele sendo admirado pela sua inteligência, ele não acelerou o processo das coisas. Ele fez aquilo que precisava ser feito. Então ele veio a exercer a sua vida ministerial depois dos 30 anos de idade. Porque para exercer uma vida ministerial é preciso também experiência de vida. Me preocupa muito. Vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso. Mas quando a gente pensa em tem um pastor mirim aí, né, no nosso meio. Às vezes um adolescente se intitulando pastor com 14 anos de idade. Eu fico imaginando como que seria este pastor mirim orientando um casal. Pensa comigo. Porque um pastor não é aquele que orienta, que direciona, que mostra o caminho, que conduz. Porque é um pastor que direciona suas ovelhas. E ovelhas, na maioria das vezes, são cegas, enxergam pouco, são teimosas e rebeldes. E aí chega um casal para ser orientada por aquele pastor. E este casal, ele está com um problema no casamento que envolve a sexualidade. Problema matrimonial. E aí eles vão se orientar com o pastor mirim. O que esse pastor mirim tem para oferecer, gente? O que ele tem para orientar? O menino acabou de sair o quê? Da infância. Ele acabou de sair de uma fase onde ele nem sabe das coisas. Ele nem entende de doenças. Nem entende de questões que são assuntos de adulto. Alguns assuntos ele nem deve ficar sabendo ainda, porque para a idade que ele tem, isso nem é aceito de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguns assuntos ele nem deveria estar fazendo parte. Então, como é que a gente pode querer intitular esses adolescentes como pastores? Pessoas que vão orientar pessoas de todos os âmbitos possíveis, idades possíveis. Para a gente poder se levantar para pregar, primeiro a gente precisa aprender a se assentar para aprender. E hoje a gente vê exatamente o contrário. A pessoa simplesmente vai ali, faz um cursinho de oratória e já se sente preparada para ir para as redes sociais e pregar, e vai pregando daqui, vai pregando dali, e aí começa a entregar revelação e profecia para todo mundo. Só que a verdadeira revelação e profecia o povo não quer, porque quem realmente quer uma revelação que vai se cumprir, a revelação que não tem erro, que é certeza e garantia, basta você ir para o livro de Apocalipse, capítulo de número 1, que já começa falando sobre revelação. Revelações dadas por Deus a João, de tudo que vai acontecer. Só que essas revelações a gente não quer. Essas revelações nos assustam, porque são as revelações apocalípticas. O povo teme Apocalipse. Tem gente que nem lê o livro de Apocalipse e fala assim, eu tenho medo do livro de Apocalipse. E aí é onde a gente vê mais uma vez que o livro de Oséias nos fala. O meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o verdadeiro cristão, ele não deveria temer Apocalipse. Por quê? Para que Jesus possa voltar, a segunda vinda de Cristo aconteça, as profecias de Apocalipse precisam se realizar. Só que a gente teme. A gente não quer. A gente quer revelação do quê? Da casa que eu vou conquistar, do casamento que eu sonho em ter, do carro que eu quero comprar. Essas revelações, as revelações materiais. Mas as revelações que me aproximam de Deus,
que abra os meus olhos, que me tira do pecado, que me leva ao arrependimento, me leva à conversão, essas eu não quero, porque me assustam. Mas revelações mundanas, essa o povo tem adorado, tem amado. E é por isso que a maioria das igrejas hoje da nossa atualidade estão na bagunça que estão. Porque qualquer um serve para pregar, exortar, revelar. E aí muitas igrejas hoje, ao invés de serem lugares de conhecimento, de aprofundamento, têm se tornado lugares de quê? De escarnecedores. Virou zombaria. Perdeu-se a credibilidade. E isso é uma tristeza, o que estão fazendo com o Evangelho de Cristo.